A última conferência, então, nós vamos ver a crise da virilidade referente ao 6º e 9º mandamento. Nós vamos falar da crise da virilidade do homem em geral e do homem católico, no que mais lhe faz guerra, a impureza. Nós vimos no primeiro dia, nós demos o princípio, que quando o demônio seduz Eva, ela come o fruto e peca. Quando Eva oferece o fruto a Adão, ele aceita voluntariamente aquilo, e ele ficou ali preso por ceder ao oferecimento por parte de Eva a uma certa dependência de ser arrastado. E ao que a mulher é sensual, porque Eva já estava desmantelada quando ofereceu o pecado para o seu marido, assim que a mulher sensual, ou seja, a mulher em estado do seu pecado, herança de parte de Eva, ela tende a ser sensual para arrastar o homem para si. E nós havíamos dito que quando isso acontece, o homem foi decapitado pela mulher. Porque Adão, nosso pai, poderia ter ouvido a sugestão, e deveria, por isso a culpa é de Adão, e dito, não, eu não vou comer isso. E você, por que você comeu? Desobedeceu a Deus. Aí ele ia rezar, oferecer um sacrifício a Deus e ia expiar o pecado dela. Mas não, ele se deixou seduzir, ela comeu e não morreu, como Deus havia dito, então eu vou comer porque ela está me oferecendo. Aí foi a ruína de Adão. Então nós herdamos essa disposição de alma, aí onde vem a impureza. E a impureza não no só sentido grotesco de pecados pontuais como solitários, ver coisas absurdas, não só neste aspecto, porque este aspecto é o último. Tudo começa no interior. E aí a isca do interior é a nossa disposição de ir atrás da sensualidade delas. É verdade que a mulher Deus fez bonita, não? Por favor. Ele fez um de burro, um rascunho e criou Adão. Por isso o homem é grosseiro, é feio. Tudo é estranho, é horrível. Aí Nosso Senhor falou, bom, vamos melhorar isso. Aí criou Eva. Os traços das mulheres são harmoniosos. Por isso tem a beleza. Não? Então aí não tem pecado. É verdade que existem mulheres feias graças a Eva ter comido fruto. Existe. Mas mesmo assim, aquela que carece ou que não tem abundância, beleza, também é muito mais fina enquanto ser do que um homem, que é uma coisa realmente, é um rascunho. Pois então, a beleza pós-pecado original, ela foi sensualizada. Então o problema não está na beleza, está na disposição feminina de querer seduzir. Isso acontece inconsciente ou inconscientemente. Em todo caso, o problema vai ser a correspondência do homem a esta sedução. Se ele for arrastado, ela é a causa eficiente, o motor de o levar até aos seus pés. E se a mulher conseguir fazer isso, ela vai ter um homem rendido a ela. Então este homem não vai ser pai e não vai ser marido, vai ser um subalterno, ele não vai ser cabeça, ele não vai ser homem, ele vai estar decapitado. E isso que o pecado original tende a fazer. Agora, se o homem for racional, se ele tem aquela correspondência, que isso é meio subjetivo, o critério de beleza, para uns é bela esta e aquela, para outros não, mas não vamos entrar em complexidades. Corresponde, a mulher se fez ver, no bom sentido de se fazer ver, e então o homem a aceita, mas corresponde de modo ativo a esta correspondência atrativa, ele não perde em nada a sua autoridade, porque ele não está rendido a ela. Ele foi atraído e se deixou atrair, mas ele se deixou atrair. Tem um ato voluntário, tem um ato inteligente e não é passional. Até aí eu suponho que eu me expliquei. Então, aí teremos o remédio do que escraviza o homem, o comum dos mortais. Em realidade, vimos já
que todos nós, como sexo masculino, estamos lascados referente à concupiscência da carne. Então, se o homem não obrar como animal racional, somente se deixar levar pela paixão, pela sedução, pela carne, pela beleza sensualizada, ele vai perder tudo de sua autoridade como homem aonde ele estiver. Falando, obviamente, aqui numa família futura ou atual. Então, isso por um lado. Se ele atua de modo racional e corresponde a esta atração posta também pela natureza, até aí foi Deus que colocou ao sexo oposto, ele vai tratar a sua namorada, vamos chamar assim, e a sua esposa com sacralidade. Porque ele não ama a carne e a beleza da sua esposa. Ele ama uma alma, um todo. Porque se ele polui o corpo, ele mancha a alma. Aí vem a castidade. Então, todas as vezes que nos deixamos levar por essa sedução atrativa, sensualizada, e somos arrastados para a beleza sensualizada das mulheres, nós a tratamos com impureza, manchamos nossa alma, e a mulher se torna para o impuro uma ocasião passageira, momentânea, de um prazer sujo. E Deus proíbe isso. É o 6º e o 9º mandamento. Esta visão machista e suja de ficar chamando de vários nomes que eu não vou mencioná-los, que não se deve dizer entre cristãos mulheres, o fato de ter que virar para olhar a mulher que passou, isso é se deixar arrastar. Aí mancha a alma profundamente e também mancha a alma dela, porque ela não é um objeto de sensualidade, mesmo que as mulheres depravadas se submetam a esta conduta impura. Aqui no Brasil isso é o comum e o corrente. Então as mulheres, por causa das modas e do calor, a desculpa, são pedaços de carne no açougue. E nós não podemos ser os vira-latas que ficamos lá na porta do açougue esperando um pedaço de carne ser jogado a nossos dentes. Então, com essa disposição de alma de vira-lata, o diabo faz todo o estrago comum e corrente nas almas dos homens. Aí vamos ver, começa do interior. Pensamentos e desejos impuros, que consentidos, senhores, para a formação da nossa consciência católica já são pecados. Depois, se expor a ocasiões perigosas para ver, seja fisicamente, realmente, seja virtualmente. A internet é a janela do inferno para essas coisas. Ah, mas eu não vi explícito. Mas o que importa, você desejou ver implícito? Sim, pecou. O ato interno está feito. É a conduta do homem que não deixa a razão predominar, a voz de Deus predominar sobre a sua inclinação à sensualidade como ferida, que é uma ferida do pecado original. Depois, consentindo em pensamentos, em desejos, se expondo a ocasiões voluntárias do pecado, aí acaba acontecendo que os atos externos de pecado. Vai ser o olhar para a senhorita ou a senhora que passou por ela ser bela ou deixar o rastro do seu perfume sedutor. Ou porque jogou o cabelo e foi uma rede que pescou o pobre que estava a passar. Vai ser depois os atos que acabam com o homem. Por exemplo, o ato solitário. Que sempre é acompanhado, quase sempre, na maioria dos casos, de pensamentos, desejos de fazer coisas com mulheres que não podemos fazer. Pensar já é pecado, desejar já é pecado, e fazer seria um agravante contra a caridade para com elas, porque elas não são objetos de prazer. O efeito de tudo isso é, da parte, o serviço do pecado de impureza no homem é o seguinte: inutiliza o homem, porque, como vai dizer São Tomás, a impureza deixa o nosso intelecto nublado, como esse dia. Se estivéssemos viajando de avião, nós íamos passar por estas nuvens que estão carregadas, e lá em cima o céu está maravilhosamente azul,
lindo e límpido, perfeito, com sol e maravilhas. Mas abaixo, olhando aqui da terra, vemos nuvens carregadas. Pois então, a impureza faz isso, impede do intelecto, por estar nublado de nuvens tempestuosas, de enxergar a verdade. Por isso falávamos numa conferência, aqui concluímos, a causa da ignorância e da falta de conhecimento, obviamente são sinônimos, é no homem moderno a impureza. A impureza o faz, numa comparação a modo de analogia, como o porco. Os senhores que criam animais sabem disso. O porco não consegue olhar para o alto, porque ele tem uma musculatura aqui rígida que o impede de levantar a sua cabeça para o alto. Por isso ele é símbolo da impureza. Ele está voltado para a terra e para a lama. É o seu habitat natural. E isso que acontece, e esta a razão da ignorância no homem moderno, por ser muito impuro. E eu não falo de tentações, porque elas fazem parte da vida de todos que habitam a terra, mas de se deixar levar por elas, de ter se entregado aos pensamentos e desejos, e no pior dos casos, para piorar a situação, se entregar a atos externos de pecados, os quais o Senhor já conhece pelo catecismo. Então o homem impuro, ele vai ser um homem incapaz de governar a si mesmo, porque ele já perdeu o timão da sua alma. O volante da sua alma, ele já não tem mais. E a partir de não poder senhorear-se a si mesmo, ele não pode governar ninguém. Aí por isso vai ser um péssimo esposo, por princípio, porque vai tender a trair. Lembremos que o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, contempla o adultério. Não pode. Como um homem casado vai ser fiel se ele anda olhando todas as mulheres que aparecerem na frente dele, com desejo sujo? Depois, como vai ser sacerdote? No nosso caso, a castidade é um voto. Então, se pecar contra a castidade, tem um sacrilégio no nosso caso, que é gravíssimo. Os religiosos também. Eles têm obediência, pobreza e castidade. Nós só temos o voto de castidade. Então, como que a juventude que se entregou a todos ou muitos dos sites imundos e atos torpes, depois vai servir a Deus com castidade perfeita? Ou seja, não pode nada com ninguém, nem pensar, nem desejar, nem olhar e nem fazer nada. O homem casado tem o remédio disso no ato conjugal com a sua esposa, moralmente limpo, que não vem ao caso aqui, porque em sua maioria os senhores são solteiros, e os que vão se casar terão no seu momento, e os que se casaram no modernismo, curso de noivos para casados depois vamos fazer. Mas ali eles têm o remédio, os senhores terão ou têm o remédio da concupiscência. Agora o homem celibatário não. A castidade do sacerdote está no seu breviário e no seu altar. Mas como vai poder viver isso se na nossa juventude nos entregamos ao mais profundo da escravidão? Incapacita, atrofia, inclusive a potência da alma, da vontade de querer ser casto, de ser um homem com esta mente limpa para buscar a verdade, o bem comum em Deus, realizado na sua casa, ou na sua igreja, ou nos fiéis que tem que atender. Então, o grande golpe de Satanás foi fazer com que o homem fosse inclinado extremadamente, escravo descaradamente da impureza. Aí temos a desculpa, ou uma explicação, mas tergiversada, daquela inclinação que lhes dizia no primeiro dia, que o homem é causa ativa da procriação, e o diabo pegou o ímpeto natural que Deus deixou em todos nós de procriar e colocou em pecar contra a pureza, contra a castidade. Então, senhores, a castidade é a pureza nos costumes, nas palavras, no comportamento, é a que pode restaurar, com a graça de Deus, o homem que Deus criou. Porque Deus criou o homem sem pecado. Por isso, São Paulo vai dizer, não, o homem novo, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. Na justiça se entende o que? A graça, a integridade moral, espiritual, intelectual do homem Adão, que ele não foi criado ignorante, não foi criado escravo de mulher, escravo de sexo, escravo de nada, somente dependente em liberdade do bom Deus, nosso Senhor.
Então é o seguinte, concluindo a nossa conferência, que não quero ser extremadamente pesado, nós, se queremos restaurar a virilidade do homem católico, é primordial implantar a castidade nos costumes. Porque na impureza tem a maior desobediência feita a Deus. Porque tem o descrédito dos mandamentos de Deus, que aí tocamos a 2, e depois nós violamos também ao próximo. Porque pensando e desejando as mulheres de modo grotesco, animalesco, nós pecamos também contra a caridade. E um homem que não tem este limite, ele será um homem realmente entregue ao vento, ao norte ou ao sul que o vento o colocar. E com esta inteligência nublada, o homem se volta para as coisas da terra, para o temporal, para suas ambições. Se ele quer prosperar é para ter mais ocasiões de pecado, ele quer ter um melhor carro para chamar a atenção das mulheres, ele vai querer ter um salário alto para buscar mulheres ambiciosas. Então, o que vier do pecado, da sensualidade, será uma espada mais afiada para arrancar-lhe a cabeça. Agora, o homem casto não, vai buscar as mesmas coisas. Vai buscar um salário para dar uma melhor vida para a sua família, vindoura ou atual. Ele vai buscar um bom carro para que a sua família consiga ir à missa, onde for. Seja no deserto do Saara, no Andes ou na Amazônia. Não vai ser para atrair as mulheres ambiciosas e salientes que há por aí, hein? Que vão vampirizar seus bens e depois vão chutá-la com uma latinha vazia de cerveja e buscar outra para abrir e esvaziar. Então o homem é usado quando ele usa. E o homem usa quando ele é impuro. Então, se nós queremos, nós estamos aqui para querer. Nós temos que declarar uma guerra sem quartel contra a impureza, a sutil e a grotesca. Então, na prática, primeira coisa, um princípio muito elementar. O que não se pode fazer, não se pode desejar, não se pode falar, não se pode pensar. O que eu não posso fazer sem ofender a Deus. Eu não posso pensar, resolvido. Então, se eu não posso fazer algo, olhar aquela senhorita sem pecar, então eu não olho. Se eu não posso fazer tal coisa, eu não posso falar. Aí vem a proibição de palavrões. Palavrões, principalmente falando que nos toca em português, normalmente são coisas impuras. Não preciso nem passar a lista. Os senhores conhecem o repertório. Todos nós conhecemos, infelizmente ouvimos alguém dizer alguma vez, não é verdade? E tudo é sujo, tudo remonta a sexo. E como uma pessoa vai dizer que ter castidade sendo que tem pureza na sua boca? E como disse nosso Senhor, a boca fala da abundância do coração. Então o homem que fala palavrões é impuro. E como diz São Tiago, que de uma fonte não sai água doce e água salgada, não sai, ou uma ou outra. Então, como vai sair a sabedoria, o conhecimento? Ele vai poder mandar e buscar o bem comum, sendo que tem também uma nascente do inferno que está em contra disso. Então, a pureza no falar. Depois, no comportamento, hein? O homem de Deus não se vira para terminar de olhar o que ele não viu quando passou a senhorita vindo. Não. E tem coisas que Deus, nosso Senhor, nos preserva, porque muitas das ocasiões inevitáveis de pecar vem como um assalto. Por exemplo, os senhores estarão dirigindo e vai aparecer uma senhorita que foi comprar roupa lá na lojinha do Satanás. Sim, ela vai estar nua não, mas pior, vai estar tendenciosa, porque vai deixar os pensamentos desvestir um pouco o que ela se vestiu. Então vão estar lá, semáforo fechado para o carro, aberto para os pedestres, eles vão estar ali, supostamente pensando em Deus Nosso Senhor, vendo aquele terço balançar para um lado e para o outro no retrovisor. Aí vai aparecer aquela senhorita com todos os atrativos da beleza e da sensualidade. Não dá para ficar esperando o semáforo ficar verde para os senhores, olhando para o acelerador ou a mudança de marcha, porque nós não podemos ser estúpidos também. Então, ao detectar aquela senhorita atrativa, tira os olhares e uma jaculatória ao bom Jesus: Senhor, tenha piedade minha suficiente para aplicar o soro antiofídico, porque aquilo foi um assalto. Agora, se não fizerem isso,
e seguir olhando, e ela atravessou a rua, os senhores ainda avançar para a faixa de pedestre para poder ver o resto que ela mostra, aí os senhores nunca e jamais serão assistidos por Deus. Sabe por quê? É bíblico. Aquele que ama o perigo, nele perecerá. Então, amou o perigo que ela oferece com a sua beleza sensual, ali pereceram, pecaram, ofenderam a Deus e desacreditaram a si e ao próximo. E falando de casados, no futuro, os jovens que aqui estão, que se casarão, tem um agravante, um adultério interior ou espiritual. Nosso Senhor, no Novo Testamento, apertou mais o 6º e o 9º mandamento. Não é só a proibição de fazer coisas com outra mulher que não seja esposa. Pensar em outra, desejar outra, também é uma traição. A mulher também, mas estamos falando a homens. E assim sendo, o diabo desacredita o sacerdócio, por exemplo, com os homens que indignamente se passam por sacerdotes sujos. O diabo desacredita a família, por isso vem o divórcio. Por quê? Porque vem as traições, que infelizmente, senhores, para a nossa vergonha, começam por homens, hein? Antigamente, as pessoas tinham vergonha de publicar os pecados, mas os homens eram podres. Se não tivessem sido assim, as famílias hoje não estariam destruídas, porque a culpa é de quem? De Adão. Se uma família se dissolveu, mas foi a senhora que foi embora. Sim, a culpa é do homem. Nós temos o poder de manter e de dissolver, porque é a cabeça que rege. Então, se a cabeça apodrecer, senhores, o resto também vai entrar em decomposição inevitavelmente. Aí não adianta, hein? Não adianta falar assim, eu vou rezar. Não, se o meu coração está imposto na impureza, não vai sair da impureza. Não vai. Eu vou me confessar. Se eu não tenho a tentativa, pelo menos a tentativa de sair daquele lodaçal, eu vou me lavar e vou fazer como porquinho, como disse São Pedro. Volto para lá, né? Se eu não corrigir meu vocabulário, o que eu ouço e o que eu falo de sujo vai entrar no meu coração, gerar pensamentos, desejos e atos externos por via questão de tempo. Então, assim que o homem impuro, ele se diminui ao mais humilhante, que o mais humilhante no homem é a impureza, ele desacredita-se como autoridade e diante de Deus ele não, por falta de luz de Deus, mas nesse estado tão tenebroso, ele não se deixará iluminar por Nosso Senhor para governar a si, governar-se e governar aos seus. Aí temos a ruína da sociedade, quer eclesiástica, falando de sacerdotes, e quer da sociedade, os demais membros da sociedade, porque o homem impuro não presta para governar ninguém. Então, senhores, diante de Deus Nosso Senhor, concluindo, é outra crise da virilidade do homem em geral e também do homem católico. Nós somos bombardeados, os senhores sabem, às 24 horas do dia, porque o diabo é um grande mestre de ciladas. O país que vivemos é tropical, as mulheres estão aí vestidas daquele jeito. Depois não há a menor censura de propagandas, todas sensuais, propagandas de carros, perfumes, totalmente sensualizadas, aqueles negócios grandes, aquelas propagandas pelas rodovias. Isso daí, não tem um nome em português para isso? Isso é um nome, mas isso é um nome em inglês. Não tem. O Brag Nights de propaganda. As mulheres de roupa íntima lá daquele jeito. Por que fazem aquilo? Não é para as outras mulheres verem as roupas íntimas, é para estragar os homens. É para destruir o homem. Porque às vezes, se for não, é para acabar, porque as músicas, a sensualidade das músicas do Brasil, isso polula. Sensualidade nas músicas, houve sensualidade, gera sensualidade e depois está sensual. Aí fala, não padre, mas eu estou ali com a melodia, com a letra e tudo isso. Não, entra conscientemente e o que foi conscientemente ouvido fará o seu desserviço. Sim, senhores, porque o homem é o alvo desde o princípio, o alvo do diabo. O diabo derrubou Eva para derrubar Adão.
Não foi isso que se contentou com ela. O alvo é Adão. Era. A sociedade anticatólica não tem o alvo de destruir as senhoritas, fazendo elas virarem todas quengas. Não, é para destruir o homem. E destruindo o homem, ele se levanta contra quem? Contra Deus. Porque quem é a cabeça do homem? Cristo. Então, destruindo o sexo masculino, eles vão travar uma guerra contra o Cristo, que somos nós, como homens, representantes dele, como disse São Paulo, que a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. Então, se queremos salvar a sociedade católica, castidade. Em devoções, quais práticas podemos fazer para gerar castidade? A mais importante, terço rosário. É impossível quem reze o terço ou o rosário diariamente que não tenha o ímpeto de uma vida limpa. Impossível. Eu não estou pedindo aqui para rezar misticamente diante de joelhos, não reze. Do jeito que puderem, o melhor que puderem, mas sejam fiéis a esta prática. E a devoção à Santíssima Virgem em geral, porque Nossa Senhora, por ser imaculada, quando nos aproximamos a ela, repugna a nossa impureza. Por isso os homens mais castos foram os mais devotos de Maria Santíssima. A começar por São José. É outra devoção que todo homem deve ter. Deve ter. É ao Senhor São José. Porque nele encerramos como prototipo do homem perfeito que não se deixou em nada infiltrar uma crise na sua virilidade. Por quê? Homem, e ele teve o pecado original, mas foi castíssimo, ou seja, ele, com a graça de Deus, ele resistiu a todas as investidas do mal referente à castidade que estamos falando aqui, contra todos os outros vícios também. Depois, Deus, nosso Senhor, deu uma missão que excede a capacidade de um homem de ser o quê? Esposo da Mãe de Deus. E outra coisa que excede a capacidade dos simples mortais, de ser o pai nutrício do Filho de Deus. São José representou na terra Deus Pai Todo-Poderoso. E São José representou na terra, aí eu me atrevo a dizer, e se um dia a Inquisição voltar, eu me submeto a ela, para não ser queimado. Ele representou, de certo modo, também o Divino Espírito Santo. Porque quem é o esposo da Santíssima Virgem é o Espírito Santo. Ele representou. Então este homem foi espichado a uma altura tal de ser o homem que cuida de Deus, menino, e da sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora. Por isso nós chamamos castíssimo São José. Seu castíssimo esposo. Porque ele, por esse espichar, chegou até onde foi a sua fé e a sua castidade. Por isso é um homem altíssimo em limpeza moral. E os senhores que serão pais, honrem a São José. O noivado com a Santíssima Virgem, os senhores que namoram, têm um namoro como a Santíssima Virgem e São José, limpo, em tudo imaculado. Quando tenham filhos, em tudo o exemplo de castidade, porque isso incita o homem sendo limpo, ele gera castidade no seu entorno. Então a devoção à Nossa Senhora, ao Senhor São José, e também para os jovens, recomendo aqui a devoção a São Luís Gonzaga. Por isso nós o invocamos juntos depois de São José e antes de cada conferência. São Luís Gonzaga, ele é o protetor da juventude. E dentre os jovens santos, ele foi extremadamente casto. Sem falar da sua virgindade, que foi um homem virgem e casto também, obviamente. Então é bom ler sua vida. Os senhores mais novos invoquem a São José e também São Luís. Nos momentos das tentações ou sugestões do diabo, invoquem também a São Luís Gonzaga, que morreu jovem, mas era um lírio de pureza plantado na companhia de Jesus. Então, com isso, nós temos armas espirituais, devoções eficazes para gerar e cultivar, manter e florescer e frutificar a castidade, sem a qual, senhores, o homem não presta para nada nesse mundo.